meus amiguinhos, bem-vindos a mais um Pipocando. É nóis, Junior. Tamo aqui mais uma vez. E se você acha que barraco é coisa de brasileiro, o vídeo de hoje não é só do brasileiro. Não é só do brasileiro. O ser humano faz farofa. E o K-pop virou febre no mundo inteiro por causa dos clipes coloridos, das músicas chicletes, mas não se engane com as caras de bonzinho dos cantores, porque eles causam e muito. Esse aqui foi um tema que vocês pediram, vocês apaixonados por K-pop, J-pop. Uhul! Continue assistindo Pipocando. Já teve membro de grupo se envolvendo em chantagem, esquema de droga e até um presidente entrou no meio das tretas. Tem que assistir até o final dessa lista pra você entender. Vem aqui, vamos conferir os maiores escândalos em grupos de K-pop. Antes de começar, é importante deixar claro que a Coreia é um país bem maluco, não é verdade? É um país conservador, muito mais que o nosso, por isso rola uma diferença cultural. Os integrantes desses grupos de K-pop, eles têm que seguir várias regras, diferente de bandas de boy bands que a gente tem aqui no ocidente. Pode crer, os K-idols, como são conhecidos, eles precisam manter uma imagem pública perfeita, então não pode rolar nada de dorgas, já esquece, escândalos, cirurgias, estéticas, tatuagens, pasmem. Não pode nem namorar, mano. Ah, que isso, né? É muito rígido isso aí. É muito rígido. E é por isso que a maioria deles nega ter feito plástica, com aquelas carinhas bonitinhas, apesar da Coreia ser o país que mais faz cirurgia desse tipo no mundo. O caso mais famoso é da cantora Park Bom, que fazia parte do grupo 2NE1. Olhando as fotos do antes e depois, fica difícil negar que ela tenha mexido nesse rosto, cara. Você imagina a bobagem. Nem a Anira mexeu. Mas além da polêmica das plásticas, a Park Bom se envolveu numa treta maior ainda, quando ela foi pega importando anfetamina dos Estados Unidos pelo correio, cara. Assim, pra você ver como é uma diferença. Muito esperto, né? Pelo correio, chega aí, manda entregar em casa. Mas, cara, pra você ver como é uma diferença cultural. Pensando que no Brasil e nos Estados Unidos, você compra anfetamina pra emagrecer na farmácia, por exemplo. Pode crer, lá ela comprou. Lá você tem que contrabandear a anfetamina. E ela acabou sendo massacrada pela imprensa e, com o tempo, as críticas também acabaram afetando o 2NE1, que anunciou no fim de 2016 que iria se separar para a tristeza dos fãs. Cada uma do grupo foi pra um lado, a Ciel continuou em carreira solo, mas ela devia ter tomado um banho de sal grosso antes, porque a zica da Park Bom passou pra ela. É verdade. A Ciel se meteu num escândalo durante a sua turnê por ter usado num remix de uma música um trecho do Alcorão, que é o livro sagrado da religião islâmica, tá ligado? Faz isso, velho. Mano, Faz isso. Os caras não gostam isso, tá ligado? E é claro que isso ofendeu muita gente, afinal o islamismo proíbe que as escrituras sejam usadas como paródias, brincadeiras, funk, entretenimento, que os Simpsons façam qualquer brincadeira. Your love's more deadly than Saddam, and that's why I gotta drop the bomb. Ponte! A Ciel foi obrigada a tirar o trecho e se desculpou no Twitter. Como a gente falou, a terra natal do K-pop é um lugar bem mais rígido. Então, esses vídeos de lá são censurados por motivos que dificilmente seriam um problema aqui no Brasil, por exemplo. Isso rolou, galera, com o clipe do Gentleman do Psy. Se você tá se perguntando o que ele fez de tão grave, se prepara, porque as imagens são fortes. É verdade. Ele chutou um cone de trânsito. Meu Deus! Tudo bem, vai, chutar um cone de trânsito não pode ser uma coisa não muito legal se você for atrapalhar o trânsito, for gerar algum problema com isso. Mas as pessoas baterem o carro também depois, não precisa censurar e fazer, enfim. A censura coreana disse que a cena incentivava os espectadores a quebrarem leis de trânsito e isso foi suficiente para o clipe ser banido de algumas emissoras de TV. Será que não passa South Park na Coreia? Provavelmente não. Acho que não, né? Acho que não, cara. You come here and f me! Okay, quit the act. I'm not f***ing you and you know it. No, you f me! No, you f me!
O vídeo da cantora Lee Hyori foi barrado pelo mesmo motivo, simplesmente porque ela apareceu sem cinto de segurança em alguns takes. Olha só que responsabilidade, Brasil. Mais uma vez, é uma preocupação que a galera tem aqui, mas não vai barrar o negócio por causa disso. Não barrar por causa disso. Exato. O próximo barraco do K-pop a entrar na nossa lista envolve chantagem, nudez, um ator de Hollywood e até cadeia. Sim, acredite ou não, rola tudo isso nesse escândalo aí que rolou com o grupo Glam. As meninas tinham tudo pra bombar e ganhar muito dinheiro, mas uma delas, a Dae, tava com pressa pra encher o bolso e decidiu ir por outro caminho, o da pilantragem, o caminho mais fácil da vida. Não muito admirável. Não muito admirável. A vítima foi Lee Byung-hun, um ator sul-coreano que você já deve ter visto em filmes como o G.I. Joe, A Origem da Cobra e O Exterminador do Futuro 5. A Dae, ela se juntou a uma modelo que teve um caso com ele e as duas fizeram um complô e ameaçaram publicar um vídeo íntimo do cara caso não recebesse o equivalente a 5 milhões de dólares. Aqui no Brasil isso chama bandidagem mesmo, tá ligado? É verdade, chantagem grossa. Pesada, Uma puta falta de sacanagem! O Lee Byung-hun procurou a polícia pra denunciar toda a situação e o caso foi parar na justiça. Apesar delas terem se arrependido, o juiz decretou pena de 1 ano para as duas. Foi pouco. O grupo feminino Red Velvet é outro que gerou polêmica por causa do videoclipe de Happiness. O pior é que as meninas não tiveram nada a ver com essa história. A culpa foi de quem dirigiu o vídeo. Primeiro por ter colocado na edição do vídeo uma cena que fazia referência aos atentados do dia 11 de setembro. É claro que usar a tragédia das Torres Gêmeas não pegou nada bem, ainda mais por ser o clipe de estreia do grupo. Só que as mancadas, galera, não pararam por aí. Bom gosto, entendeu? Ou se tem ou não se tem no mundo inteiro. Pode ser aqui, pode ser no Japão. Bom gosto é... Quando a pessoa tem a manha de errar, de fazer... exato. Pode estar na Coreia. Pode estar onde for, mano. Eat my Bom, em outra parte do mesmo videoclipe aparecem vários recortes de jornais, só que, mais uma vez, o bom senso passou muito longe, já que as manchetes eram sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki. É, isso no clipe chamado Happiness, tá? Meu Deus do céu, imagina se fosse Sadness. Caramba, é ironia, que é isso, né? Isso fez o vídeo de Happiness ser detonado principalmente pela mídia japonesa. Em pouco tempo, galera, ele foi tirado do ar e reeditado. Os caras não aguentaram. Bom, e nem mesmo o Big Bang, que é um dos maiores grupos de K-pop de todos os tempos, escapou da nossa lista. Bang, bang, bang. O caso do membro T.O.P. virou manchete no mundo inteiro. Tudo começou quando a polícia veio a público pra dar notícia que o rapper de 29 anos foi pego usando maconha. Ó, vou falar, é diferente você ser pego usando maconha aqui no Brasil, no Uruguai, né? Sim, claro. Ou na Coreia, cara. As culturas são muito diferentes. Tem lugar, por exemplo, como a Indonésia, que o tráfico de maconha dá pena de morte. Em cada país vai ter uma política completamente diferente, uma maneira completamente de enxergar isso aí. Cada de tratar a dor nas costas. É, exatamente. Isso já tinha rolado com outro integrante lá do grupo de Dragon, ou seja, a galera gosta de fumar um ali. A galera gosta de fumar um e quem descobre não fica muito feliz com isso. Não acaba bem, não. Resumindo, é meio que isso que rola. O problema é que o T.O.P. estava no meio do serviço militar quando isso vazou. Entendi. Aí sim foi um problema mais complicado e a galera pode ter caído realmente de pau em cima dessa história. Bom, na Coreia, todo homem entre 18 e 35 anos tem que servir o exército por 21 meses. É isso aí. Dos 18 aos 35 não tem como escapar. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, descer prédio correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação. E o caso fez ele ser suspenso do exército. Ah, foi bom então, volta pra casa. O caso fez ele ser suspenso do exército, mas isso não foi bom não. E ele foi processado pelo uso ilegal de maconha, que é considerado um crime sério na Coreia, com pena de até 5 anos de prisão. 개인적으로 돌이킬 수 없는 큰 실수로 이루어졌으며 많은 분들께 커다란 실망을 끼쳐드렸습니다.
제 자신이 너무 부끄럽습니다. Um dia depois de ser indiciado, o T.O.P. teve uma overdose de medicamentos para ansiedade e acabou sendo levado para o hospital às pressas, onde ele acabou ficando inconsciente por 2 dias. Que pesado. Pesado, cara. Que pesado. Pesado. Complicado porque já tem um lance de, beleza, deve ter sido um baque pro país, porque é um cara muito famoso, e aí ídolo pra crianças, dá o exemplo todo errado, do lance da maconha e tudo mais. E aí vem o exemplo da overdose de um medicamento que é permitido. É um tapa na cara da sociedade. Meu Deus, cara. E, Júnior, eles sofrem muita pressão, né? Se acontece algum deslize, por exemplo, o cara pega usando droga, ele arruma uma namorada, ele faz alguma coisa, uma tatuagem escondida, ele tem que ir pra televisão, sem maquiagem, de cara limpa, num ato de respeito e de humildade, e ele pede desculpa em rede nacional. Isso tem muito a ver com a cultura oriental, né? Se a gente for pensar, assim, do lance da culpa, de se redimir de alguma forma. Homem, eles cortam uma bola. É verdade isso? Cara. E a banda AKB48 passou por isso, né? E uma das integrantes foi pega namorando e ela teve que raspar o cabelo, aparecer. E com o cara não aconteceu nada. E com ela rasparam o cabelo. Né? Então isso tudo parece muito absurdo pra gente, mas lá dentro não é tão absurdo assim, faz sentido. Com certeza sempre vai ter alguma coisa muito interessante pra se aprender da cultura do outro que a gente poderia melhorar da nossa. A gente devia aprender com os erros da cultura dos outros, né? E não ficar repetindo o pior da cultura dos outros, que é o que muitas vezes a gente faz, né? O processo do T.O.P. ainda tá rolando e ele já publicou uma carta se desculpando pelo susto. A gente deseja toda a força pra ele e pros fãs de Big Bang. É verdade. A próxima controvérsia da nossa lista foi tão séria que teve até presidente se metendo na história e quase gerou uma crise diplomática entre 2 países. E aí você se pergunta, como assim, mano? Tá ligado? Eu não sabia que o ditador norte-coreano dançava numa banda de K-pop. Se você é fã de K-pop, com certeza já ouviu falar no Twice. Eles se juntaram no reality show 6, tinha uma competição pra formar um novo grupo feminino, que é uma febre, né? E a maioria das integrantes veio da Coreia do Sul e do Japão, exceto a Tsuyu, que nasceu em Taiwan. Nada demais até aí, certo? Errado. Esse foi o motivo pra já começar toda a confusão. Pra quem não sabe, China e Taiwan tem uma briga histórica. Não tô falando de Brasil e aí os boludos, não. É um negócio muito mais sério do que a nossa treta aqui. Os 2 países se separaram, mas a China nunca reconheceu a independência de Taiwan. Num programa de TV coreano, cada uma das meninas da Twice recebeu uma bandeira pra representar a sua nacionalidade e deram pra Tsuyu a de Taiwan. Ah, os caras também estão provocando, né? Esse simples gesto fez a jovem de apenas 16 anos ser considerada uma ativista pró-independência, pois pros chineses ela devia estar segurando a bandeira da China. E por causa disso elas foram proibidas de entrar no país, perderam contratos publicitários e foram removidas do Cool Music, que é o Spotify chinês, tá ligado? Junto com todos os artistas da gravadora delas. Meu Deus, foi pesado. Olha isso, cara, foi muito pesado. A Tsuyu, galera, ela foi obrigada a gravar um pedido de desculpas, mas o clima do vídeo, ele é tão pesado que parece até que ela foi sequestrada pelo Estado Islâmico. Dá uma olhada nisso, cara. 中国只有一个，海峡两岸是一体的。我始终为自己是一个中国人而感到骄傲。我作为一个中国人，在国外活动时，由于言行上的过失。 Cara, e até o presidente de Taiwan se manifestou em defesa da jovem Tsuyu, dizendo que ela não tinha motivo nenhum pra se desculpar. Porra, sacanagem com a menina. Sacanagem, também, né? Sacanagem. 我认为这件事情是不对的，是我们不能接受的。我在这里要告诉周小姐，她没有必要道歉，我们支持她。 Isso mostra como a influência desses grupos de K-pop é gigante e a tendência que eles têm de cada vez mais ocupar um espaço entre os fãs e essa música que tá dominando aí o mundo inteiro, né? É verdade. Mesmo se a gente não entender nada. Com a música e com as manchetes, pelo que a gente viu. Com as tretas. Treta New Coreia. Bang, bang, bang. Bom, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa lista que a gente fez, não esquece aí de curtir o nosso canal, de se inscrever, de dar like, de compartilhar, enfim, você já tá ligado como é que funciona o rolê, certo? Tia, solta o controle e vem pro YouTube.